Tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus, com santidade, pureza e verdade, e em santa luz. Tudo vai bem quando existe uma vida de amor e de consagração, servindo a Santa Formosa e a Jesus de coração. Tudo vai bem, tudo vai bem para aquele que olha pra frente e não volta atrás. Sempre prudente em tudo que faz, é bem-aventurado e sempre guardado em todo o seu viver. Em todos os momentos, os anjos do céu vêm lhe proteger. Tudo vai bem. É servir a Jesus com toda lealdade. Recebe o amparo da Santa Formosa e a prosperidade. A paz lhe acompanha em passos seguros e tudo lhe vai bem. Os anjos do céu lhe dizem
Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção de Deus, do nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da querida e santa Avó Rosa, o Consolador, e do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, esteja com todos, fazendo presente em sua vida, em sua saúde, no seu trabalho, no seu lar, e onde os irmãos, as irmãs estiverem e empreenderem. Desejo também que esta bênção esteja na vida daqueles que os irmãos querem bem, seus entes queridos, pessoas próximas de si, às vezes não são nem de nossa igreja, mas por intermédio do Senhor, da Senhora, a bênção da Santa Avó, a graça do nosso querido e santo irmão Aldo pode alcançá-los, de acordo com o interesse que os irmãos, as irmãs têm por estes. Por isso, irmãos, que nós somos como estacas firmes do Consolador nesta terra. E por nosso intermédio nós podemos irradiar esta luz que chega até nós, pelas bênçãos do Consolador, a tantos quantos estejam ao nosso redor. E também, nunca me esqueço, nosso querido santo irmão Aldo, numa certa ocasião, ele disse: muitas vezes uma pessoa não pode ir para a igreja, mas um seu familiar vai. Aquele que está lá na igreja, toda a sua família é abençoada por intermédio dele. Então, irmãos, vamos usar esta reunião, vamos aproveitá-la para procurar, para buscar e, consequentemente, encontrar as bênçãos do Consolador e do nosso santo e querido irmão Aldo para toda a nossa família, todo o nosso ser e também para aqueles que estão à nossa volta e que nós queremos bem. Irmãos, hoje nós estamos reunidos para uma reunião e essa reunião, até um pouquinho antes de começar, estava ali na tela escrita: reunião normal. E é verdade. Nós, aqui na Terra, nós apostólicos, conhecemos esta reunião, que é uma reunião que não é uma festa, uma reunião que, por exemplo, não é uma reunião de Santa Comunhão, é uma reunião que não é uma reunião de oração. Então, nós conhecemos como reunião normal. Mas eu digo aos irmãos que para Deus, para a Santa Avó, para a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, para o nosso Santo Irmão Aldo, jamais esta reunião é uma reunião normal. Por quê, irmãos? Porque Deus, nosso Pai, quando uma igreja se levanta na terra, Ele escala, Ele seleciona, Ele chama, Ele convida anjos, santos, de grande poder e autoridade, para virem dos céus e estarem nesta terra para abençoar os seus filhos. E isto nunca vai ser normal para Deus. Nunca Deus vai chamar um santo, vai chamar um anjo, vai fazer uma escala, convidando às vezes um coro angelical, às vezes pessoas que até viveram na terra no passado, um apóstolo, um profeta, e enviá-lo na terra de forma normal. É só mais um sábado, é só mais um domingo. Não. Os santos de Deus vêm com todo o poder e autoridade de Deus, do Criador, para, se for possível, inclusive, realizar curas, bênçãos, milagres, atuar mesmo em nome de Deus. E então, irmãos, esta reunião que para nós é conhecida como uma reunião normal, e de fato, tendo em consideração que existem centenas de reuniões, podemos dizer assim, durante um ano, nós temos 110 reuniões aos finais de semana, e então podemos dizer que é uma reunião normal, mas para Deus jamais é normal. Então, irmãos, nós temos que acompanhar o nosso Criador e entender que hoje é uma reunião única, ela nunca mais voltará. Esta reunião, ela nunca mais acontecerá de novo. Ela é uma reunião exclusiva. Então nós vamos aproveitar a oportunidade que temos de estar do lado dos anjinhos pequeninos, dos santos, dos anjos, de maior poder e autoridade, dos santos apóstolos e dos santos profetas de Deus. Então convido aos irmãos que fiquem em pé, se possível, por gentileza, em sentido de reverência, com suas mãos levantadas, com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados, com muito amor e com muita fé, porque nós vamos orar. Vamos pedir a bênção, a graça de nosso Criador. Senhor Deus, nosso Criador, nosso Pai,
nosso Senhor. Honra e glória tributamos ao Senhor, ao teu Santo Divino Espírito, ao teu Filho amado Jesus, nosso Mestre, o Cristo, a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a vossa Mãe, a Mãe de todos os filhos de Deus, Rainha dos céus, também a querida e santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a segunda vinda de Jesus, nossa Mãe, nossa Avó, Rainha dos céus, e o nosso querido e santo profeta e irmão Aldo, nosso grande e poderoso pastor, o supremo pastor da promessa de Jesus, aquele que comandaria um povo, um rebanho, como Jesus classificou, um rebanho de ovelhas santificadas nesta terra, para apresentá-la ao Senhor, ó Deus. E este pastor seria grande, humilde, mas porém grande, seria forte, seria aquele que consumaria o trabalho, completaria a obra de Cristo e entregaria o governo desta igreja nas mãos do Senhor, ó Deus. Honra e glória sejam dadas também às presenças celestiais, às autoridades dos céus presentes nesta reunião, os santos apóstolos, os santos profetas, os santos e anjos, arcanjos, serafins e querubins, anjos pequeninos em tamanho, mas com grande poder e autoridade de Deus. São os anjinhos, talvez o coro celestial, ou algum irmão e irmã que se santificaram, até mesmo cantaram nesta terra, pregaram nesta terra, serviram nesta terra o ministério, e hoje, com a permissão de Deus, do alto céus, vem para abençoar a todos nós. Honramos e glorificamos a todo o reino celestial, pelos serviços, pelo trabalho, o amor que tem por cuidar de todos nós no mundo. Não só nós apostólicos, mas todas as pessoas de bom coração, espalhadas por toda esta humanidade. São pessoas que têm um coração bondoso, coração amoroso, e às vezes até algum ato um pouco falho que praticam são justificados pela falta do conhecimento espiritual. E estes, Deus nosso Pai, tem a esperança e a certeza de que esta igreja chegará e levará uma mensagem de paz. Querida avó e santo irmão Aldo, então eu suplico aos senhores, abençoe nossa reunião, nossos trabalhos, o trabalho dos nossos irmãos obreiros, diaconisas, músicos, coristas, regentes, o trabalho aqui deste altar, a presença valorosa dos nossos irmãos membros, que enchem a igreja de paz, de alegria, de contentamento, de poder ver uma presença atuante de irmãos que são servos do Consolador. É verdade que não cumprem um ministério visível na terra, nesta igreja especificamente, mas na vida pregam com as suas palavras e com o seu exemplo. Querida avó, então assim entregue está esta reunião nas mãos da Senhora, do Senhor querido e santo irmão Aldo, de maneira que suplicamos com os nossos corações unidos, que os Senhores trabalhem por nós, dando-nos a inspiração, a sabedoria, de maneira que a reunião seja feita com a vontade dos Senhores, sobrepondo a nós. Assim sendo, declaramos iniciada esta reunião para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Vamos cantar o primeiro hino do nosso hinário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos, as irmãs podem tomar seus lugares, poderão se assentar. E também convido a toda a nossa igreja, incluindo as nossas crianças, os nossos meninos e meninas, para cantarem alguns hinos do nosso hinário. E estes hinos são muito importantes, porque já vai despertando
inclusive nas nossas crianças, o desejo de servirem futuramente no ministério do coral, tendo a oportunidade de já terem o seu inário, às vezes em casa mesmo, podem pegar o mesmo sem saber ler, mas ali está a graça da Santa Avó envolvendo este ato. Por isso que é muito bom ensiná-los, no momento das nossas reuniões, também cantarem juntos os hinos do nosso inário. Vamos cantar o hino de número 40. Há só dois caminhos. Amém. De número 45, a maior alegria. De número 60, avante, avante, ó Filho de Deus. De número 21, milhares de anjos. Muito bem, irmãos, agora nós vamos dar continuidade às apresentações através dos nossos irmãos do coral. Na sequência nós vamos ouvir um hino que será apresentado.
mulher tão bondosa e cheia de amor, muito piedosa e temente ao Senhor, para o servir nesta santa igreja, Jesus a chamou. Preparando a forrosa, um dom precioso lhe deu o Senhor, para nos dirigir sua santa vontade, a ela expressou à frente desta igreja. Jesus a colocou, e a querida forrosa, templo de Jesus, aqui se tornou. Defendendo esta igreja a todo perigo, a forrosa enfrentou. Pelo bem e a justiça, com muita coragem, sempre lutou. Foi exemplo de fé. A Jesus não negou, por amor a Jesus, sua própria vida ela sacrificou. O dia chegou que Deus nosso Pai a forrosa levou, para dar-lhe o poder e a glória de ser nosso Consolador. E a querida forrosa, em nome do Senhor,
Irmãos, nós vamos ouvir também um hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Flor Muy Formosa. Enquanto neste jardim
Prezados irmãos, agora nós vamos meditar a respeito de um assunto que diz respeito ao cumprimento de uma das missões, de um dos objetivos que Deus, nosso Pai, deu a todos nós, os seus filhos nesta terra. Isso desde a formação da raça humana. Deus, nosso Pai, já exigiu, no início, na criação, que o homem, aquele que produzisse nesta terra um fruto, deveria este separar a primícia, parte deste fruto, para ele, Deus. Então, Deus, através das suas instruções iniciais, ele disse: separai as primícias de toda a tua renda, porque são minhas. Então, irmãos, a contribuição, ela é o cumprimento desta separação que já fizemos quando recebemos nossos proventos, o nosso salário, para Deus, o nosso Criador. Consequentemente, depois, com a evolução material das pessoas, das civilizações, enfim, a criação de moedas de compra e venda, foi-se então necessário, para manter uma igreja na terra, Deus aproveitasse aquilo que os seus filhos separavam e aplicasse na obra, aplicasse nos templos, na criação, na construção das suas igrejas. Primitiva, rústica, verdade, mas ali já tinha que ter uma mão e uma manutenção material, produzida por homens e mulheres que amassem a Deus e fossem reconhecidos como seus filhos. Isto fazia parte, e até hoje faz, do cumprimento daquele projeto inicial de Deus, que é o da separação das primícias para Ele, porque, como Ele disse, porque são dele. Observe então, irmãos, a mensagem que consta neste boletim do final de semana. Prezados irmãos apostólicos, a igreja nasceu dos céus. Ela veio de Jesus, nosso Senhor, com a missão solene e sublime de promover o crescimento do reino dos céus na terra, através de uma poderosa doutrina, do seu poder. E a glória que temos do Santo Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e concedeu ao Santo Irmão Aldo a sublime missão de Santo Pastor, para guiar todos os que aceitam a palavra da igreja, como foi mostrado pelo anjo ao apóstolo São João nas revelações do livro do Apocalipse, sobre a missão da igreja que viria dos céus. Assim disse o anjo ao amado apóstolo: no fulgor, quer dizer, na luz poderosa da majestade divina, a sua luz caminharão as nações e os reis da terra, manifestando seu esplendor. A ela, a igreja, serão trazidas as glórias, os tesouros das nações, e nela, a igreja, não entrará nada de impuro, nada de maldade, nem de mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, que aceitam a viver a doutrina e a disciplina de Jesus e do Santo Consolador. Essas profecias terão que se cumprir, mas a quem cabe esta nobre missão? Esta missão cabe ao Santo Pastor Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, pois foi entregue por Deus o Pai a esses santos a missão de governar nossa igreja e o seu santo povo. Entretanto, sozinhos eles não podem fazer cumprir a missão na terra, que por isso o Santo Irmão Aldo, enquanto esteve entre nós, fez tantos apelos ao povo apostólico, e atualmente nós da direção da igreja continuamos a fazê-los, alertando e estimulando o nosso povo para contribuírem com ofertas, dízimos, com muito amor, dedicação, esforço, total obediência à prática dos ensinos doutrinários e disciplinares, e também aos conselhos que nos deixou o Santo Irmão Aldo, cujos ensinos nos dão vida, paz e saúde. Se ele nos entregou a missão gloriosa da nossa igreja apostólica, é para que nós e os irmãos apostólicos vejam quanto esforço temos que fazer. Por isso renovamos o pedido que Santo Irmão Aldo fez quando estava entre nós: façam suas contribuições regularmente, sem temor, sem medo, mas com inteira confiança no poder que está sobre cada um que pertence à igreja, pois este poder está na sua vida, no seu lar, sobre o seu trabalho e tudo aquilo que lhes pertence. Estimados irmãos, cumpra sua missão de filhos de Deus, do Consolador, do Santo Pastor Irmão Aldo. Ajudem a igreja para que ela possa cumprir sua missão na terra,
que foi confiada por Deus, por Jesus, pelo Consolador, por nosso santo irmão Aldo e por nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima. Nesta confiança de que todos os nossos irmãos saberão reconhecer o valor da Igreja Apostólica e irão nos ajudar, nós, da direção administrativa da Igreja Apostólica, agradecemos a todos que enviamos o nosso abraço fraternal, rogando que todos tenham muita paz, muita felicidade, prosperidade, com as bênçãos preciosas de Deus e de todos os seus santos. Então, irmãos, essa mensagem fala a respeito das glórias que as nações da terra trariam para a igreja. E é verdade, irmãos, nossa igreja apostólica vai crescer muito. O santo irmão Aldo já fez essa profecia mais do que uma ocasião. Inclusive ele disse: esta igreja venceu, e com ela levará uma multidão incontável de almas para os céus. A igreja, irmãos, tem feito isto. Não raras as vezes nós vimos quantos irmãos, se nós pararmos para pensar, nesses 69 anos de existência da igreja, quantas pessoas já estão nos céus, que não estariam se não tivessem a igreja. Pessoas que se aperfeiçoaram por nosso intermédio, não nosso propriamente o povo, mas por intermédio dos santos e anjos do poder do Pai. Pessoas que deixaram de vícios, deixaram dos pecados, deixaram de seus erros, deixaram do mundanismo, e vez ou outra, ainda que se falhando, lembrando da santa voz do irmão Aldo, retomam ao caminho, retomam aquele caminho estreito que um dia provou e degustou. Então observe, irmãos, que muitas, centenas, milhões, milhares de pessoas são conhecedoras da nossa fé. Irmãos, e para Deus, nosso Pai, aplicar a salvação e o juízo sobre a humanidade, é preciso que esta igreja dê a essas pessoas, supra essas pessoas de conhecimento divino. Aquele conhecimento, porque aqui está dizendo, o anjo falando ao amado apóstolo São João, ele disse que a igreja seria grande, a igreja receberia até os tesouros da terra, as glórias do mundo. Mas, às vezes, muitos querem ver uma igreja cheia de gente, muitas pessoas, e se assim visse, estimulariam a contribuir melhor, faria a sua parte, faria com muito mais alegria, e às vezes, por não ver uma igreja tão grande quanto gostaria, entristece e intimida um pouco a forma como faz as suas contribuições. Porém, eu digo aos irmãos que o maior privilégio e também o maior cumprimento dos planos de Deus não é tão somente levar uma alma ao céu. O cumprimento do juízo e da justiça de Deus não é tão somente apresentar uma criatura no trono de Deus. A missão de Deus não é tão somente arrebatar um filho, uma filha e entregar e colocá-la num galardão, atribuir a ela um ministério que seja um galardão futuro para a sua alma nos céus. Mas é também, irmãos, poder, através do conhecimento das criaturas, julgá-las. E nisto nós cumprimos nosso papel. Porque às vezes nós vamos falar da igreja para alguém, ele vai ouvir, ele vai até aceitar, ele vai até acreditar um pouquinho, mas vai chegar num tempo que ele vai sair da igreja, ele vai desacreditar a sua fé, e o pouco de fé que tinha estimulado quanto era antes vai deixar de ser. Mas não quer dizer que Deus não cumpriu sua missão na vida deste, pelo contrário, Deus, através deste, cumpriu o seu juízo. Então vejam a grandeza da igreja. A grandeza da igreja não está tão somente nos que estão aqui e permanecem aqui, mas está também, em muitos casos, naqueles até que saíram daqui, porque tiveram já a chance de Deus poder julgá-los. E eu me lembro, uma certa ocasião, que uma pessoa veio frequentar a igreja, esteve conosco por alguns anos,
E um dia, se rebelando contra a Santa Avó, ela estava fisicamente, seu corpo físico, estava aqui conosco, cumprindo o ministério terreno ainda. E aquela pessoa, desacreditando sua fé em Jesus, desacreditando a fé nos santos, desacreditando a fé nela como consolador, não sabia naquele tempo, mas já era ela o consolador, saiu da igreja. E até um pouco no momento de nervoso, no momento da saída da igreja, ele desaforou um pouco a Santa Avó, e as suas palavras foram as seguintes: tenha certeza, do jeito que eu entrei na igreja, eu estou saindo, aqui não agregou nada em mim. Essa pessoa disse a Santa Avó: esta igreja não agregou nada na minha vida. Santa Avó disse: não. O pouco de fé que você entrou na igreja demonstrou não ter mais, Jesus está tirando agora. O pouco de fé que você tinha quando entrou na igreja, Jesus está tirando. O que aconteceu neste fato, irmãos? Parece que é uma pregação negacionista, pelo prazer da perdição, mas não. É na justiça, é na luz do Evangelho de Jesus. Porque não adianta, irmãos, nós fecharmos os olhos e acharmos que a igreja vai ser conhecida em todo mundo e vai ser aceita por todo mundo, porque não vai. Jesus, ele disse que muitos não são suas ovelhas. Muitos vão ouvir falar, muitos vão até aceitar em partes, mas quando chegar a eles uma mensagem, um dia de um sermão, um hino que não agrade aquela pessoa, ela vai perder a sua fé, o pouco que tem vai lhe ser tirado. E isso Jesus disse, inclusive, explicitamente, quando ele disse sobre os talentos, que aquele que for tímido, aquele que for medroso, aquele que negar a sua fé, aquele que não multiplicar o que recebe, até o pouco que ele tem, vai ser tirado. Porque, irmãos, Deus não pode condenar alguém com um pouco de fé, nem tampouco dar salvação com poucas obras. Então ele precisa moldar as pessoas enquanto aqui na terra, para que então ele possa aplicar o seu juízo, a sua justiça. E para isso às vezes é preciso de recurso. Irmãos, quantas vezes nós levamos nossa mensagem até um outro país, e eles não aceitaram, e as portas precisaram ser fechadas. Isso aconteceu mais do que em uma ocasião, inclusive 5 vezes, no país que temos nosso vizinho, por exemplo, o Paraguai. Nós já tivemos lá trabalhos, e muitos até formaram bastante pessoas. E outras pessoas que quando fechavam as portas sentiram falta da igreja, muitas vieram até para o Brasil, e estão ali nas arredondezas, frequentando nossas reuniões, porque a fé continuou neles. A semente germinou, a semente deu frutos, e outros ficaram por lá. Nós tivemos, não faz muito tempo, na Bolívia, por exemplo, um trabalho até grande, 40, 50 pessoas, que se extinguiu em poucos meses de atividades. Por quê, irmãos? Porque a fé não prevaleceu. Não porque as pessoas tinham pouco fé e continuaram com pouco, não. Provaram, degustaram o poder de Deus, e Ele precisou retirá-los, porque não fizeram valor, não deram valor para o que receberam. Aconteceu assim também com algumas cidades, com algumas congregações que abrimos na Argentina e precisaram fechar. Porém, outras estão se formando. E nós não podemos digamos assim, diminuir, porque às vezes o trabalho não teve sucesso em alguns lugares. Pelo contrário, o sucesso também se mede na aplicação da justiça e do juízo de Deus. A justiça de Deus e o seu julgamento, irmãos, é trabalho de Deus, então foi feito o trabalho. O trabalho está realizado, está feito. Então, irmãos, nós não podemos imaginar assim, digamos, se a igreja fosse crescendo num ritmo que eu gostaria, eu contribuiria mais, seria mais estimulado. Não, nós temos que imaginar que a obra de Deus tem que ser difundida em todo o mundo, mas não quer dizer que todo mundo vai aceitar a Jesus, que vai aceitar a Santa Avó como consolador. Não quer dizer que vão aceitar o irmão Aldo como supremo pastor, como promessa de Jesus, como continuador da obra do Consolador e supremo pastor por excelência, último profeta de Deus. Muitos vão entender, muitos vão ouvir, mas vão fechar os seus ouvidos, vão fechar os seus corações, vão deixar de aceitar. E nesta hora, por mais que pareça triste,
por mais que pareça negativa esta cena, este fato, mas está ali se cumprindo a justiça de Deus e dado um passo a mais para a consumação do plano divino. Então, irmãos, nós temos que, enfim, então, trabalhar, lutar, se empenhar. As obras quem colhe é o nosso Criador. Por isso que até temos um hino que diz, um planta, o outro... Então, é um hino que fala que um vai fazer um trabalho, mas a glória não é de quem fez. A glória nunca será nossa, sempre será de Deus. O nosso ministério, o nosso agir na terra deve ser o trabalho, e as glórias sempre do nosso Criador. Então vamos ajudar, irmãos, até porque se os irmãos quiserem se estimular quanto ao crescimento da igreja, se quiserem ser incentivados por isto, nós teremos inclusive amanhã, logo cedinho, no horário de Brasil, mas no horário da Europa vai ser 1h30 da tarde, nós teremos a reunião de Santa Comunhão lá em Lisboa, capital de Portugal, nas imediações. Então, irmãos, isto mostra também que nós não estamos cansando jamais de lutar, de trabalhar, e os recursos que fazemos para a igreja como contribuição, eles são muito úteis e muito bem aplicados na obra da igreja. Então que os irmãos façam sua parte, façam muito bem feito, não olhando o tamanho do resultado aparente, mas também por aqueles que temos certeza que está sendo colhido, mesmo que nossos olhos não vejam. Amém. Convido os irmãos a curvarem sua cabeça dos seus próprios lugares, a fazerem suas orações e pedindo a Santa Avó, irmão Aldo, que sempre nos instrua, nos abra a mente, o coração, nosso espírito, para enxergar a bênção e a graça de Deus sendo distribuída em toda esta humanidade. Oremos. Querida avó, bendito e santo irmão Aldo, nessa oportunidade nós meditamos a respeito da glória e o fulgor que esta igreja alcançará. Tem alcançado, vó. Muitas centenas e milhares de corações já foram salvos e outros julgados sem salvação, porém cumprindo-se neles a justiça de Deus. E sabemos que muito mais temos que fazer. Então, querida avó e santo profeta irmão Aldo, ajude-nos que a gente seja forte, seja estimulado pela fé a contribuir cada vez melhor. Às vezes, fazer uma oferta bem feita não quer dizer nem contribuir muito em quantidade de dinheiro, mas fazer bem feito, fazer com amor, fazer com prazer, com satisfação, fazer com vontade de salvar almas. Querida e santa avó, profeta santo e querido irmão Aldo, suplico ao Senhor que consagre as ofertas, abençoe o nosso povo, abençoe a todos nós, o nosso trabalho, nossa maneira como ganhamos o pão de cada dia, que a gente possa, com esses recursos materiais, é verdade que adquiridos na terra, mas usá-los para a igreja, para a obra, para o incentivo espiritual, para o crescimento da igreja, e que existam muitas pessoas boas em nosso meio, que não neguem sua contribuição, não fechem suas mãos e corações, mas sejam abertos, sejam com mãos abertas, corações abertos para contribuir, mãos generosas, que contribuem com prazer, com alegria, para que a igreja cumpra seu ministério, que a igreja cumpra a sua missão nesta terra. Querida avó e santo irmão Aldo, então, em nome dos senhores, declaro consagradas ofertas para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Nós vamos ofertar agora, e na sequência, eu leio aos irmãos alguns avisos que estão neste boletim. Um aviso sobre casamento, que os irmãos, para marcarem casamento, já devem estar devidamente habilitados, seja com uma certidão de habilitação ao casamento religioso com efeito civil ou com a certidão de casamento de fato. Sem que estas habilitações existam, nós não podemos realizar o casamento dos irmãos. Inclusive é bom notar também que ambos os noivos precisam ser apostólicos. Ambos, ao casarem-se na igreja, precisam ser apostólicos, ter a mesma fé, até para que haja uma compatibilidade na missão que recebemos de Deus, que é difundir o Evangelho de nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo. Também nós temos aqui uma informação de que na sede e em nossas congregações estão autorizados a realizar o sacramento da Santa Comunhão no dia 26 de outubro, data do Consolador, ou numa data mais próxima, que tiver mais pessoas naquela congregação. Solicitamos que façam a festa do Consolador junto com o sacramento da Santa Comunhão.
Cortina do púlpito. As cortinas são utilizadas no fundo do púlpito para cobrir toda a sua extensão, as laterais e as portas de acesso. As mesmas são compostas de um forro branco ou bege, necessariamente, e um fundo suave na parede, ou com bandôs nas laterais, mas com cores não muito chamativas, mas neutras, como, por exemplo, verde, azul, lilás, vermelho, salmão, entre outros. Cubra-as com plástico ou um tipo de tecido sempre que terminar a reunião, para evitar empoeirar. As cortinas devem ser substituídas, em média, a cada 3 meses para a lavagem das mesmas, e devem ser passadas antes de serem colocadas no púlpito, com ferro ou então com um acessório para fazer o passamento dela enquanto ela já está colocada no púlpito. E assim evita vinco e dobras. Então, irmãos, a igreja deve ser muito bem apresentada. Por isso, essas recomendações, para que os irmãos cuidem muito bem das nossas cortinas, neste caso. Recebimento de oferta em moedas de outros países. Informamos aos irmãos que as ofertas em moedas de outros países, como, por exemplo, o dólar, o euro, a libra, entre outros, devem ser registradas na ficha de coleta, separadas, anotando o valor recebido, se em libra, se em dólar, em euro, não devem fazer conversão. A conversão vai ser feita na hora da contabilização desta oferta. Essas ofertas devem ser colocadas em um envelope e depositadas no acerto de contas e enviadas para a sede. Então, irmãos, não deve ser convertido ali na hora de ser preenchida a ficha, tendo em vista que ela vai ser cambiada em outro momento, e pode ser que a cotação do momento que ela vai ser transferida para real seja diferente, o que faria faltar ou sobrar a oferta na ficha da contribuição, na ficha da coleta. Então, os irmãos, especialmente os irmãos pastores, e especialmente os que têm facilidade para fazer trabalhos nesse sentido, ouçam estes recados. Agora nós vamos dar continuidade ouvindo a orquestra, que apresenta a melodia do hino que tem o título Força que Vence.
Irmãos, agora nós vamos ouvir também mais um hino, que será apresentado pelos nossos irmãos do coral. Vitoriosa Vida. Prezados irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, eu agradeço a todos pela sua presença,
pela sua vinda à nossa igreja. Desejo que nosso querido primaz, nossa Santa Avó Rosa, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, retribua a todos os irmãos e irmãs pelo esforço que tem feito para cumprir bem o seu ministério, seja nos momentos de ensaio, momentos de limpeza do salão, preparo e arrumação do templo, das flores, das cortinas, enfim, tudo quanto nós fazemos para que a igreja seja bem apresentável. As reformas, construções, enfim, todo o trabalho que os irmãos têm feito para a igreja, saibam que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão sabem retribuir com bênçãos e também especialmente um galardão reservado a todos os irmãos lá no futuro, a nossa eterna morada no reino dos céus. Nós vamos meditar agora numa mensagem que ela é dividida em 5 partes e nós vamos meditar em algumas delas no dia de hoje e continuaremos a meditação no dia de amanhã, a fim de que os irmãos possam compreender bem, especialmente quando o nosso querido Santo Irmão Aldo disse, e Jesus também, a Santa Avó, quando assim que ela estava recebendo as orientações, recebendo as instruções, e Jesus se manifestando a ela, mostrando qual seria a atividade dela na igreja, como que ela deveria fazer com o povo, porque quando Jesus iniciou seu ministério, para a Santa Avó foi algo novo, foi algo inédito. Imaginem receber a pessoa, a presença de Jesus aí em sua frente. Para a Santa Avó foi algo que ela nunca tinha experimentado, ela nunca tinha visto acontecer e realmente foi inédito, porque a segunda vinda de Jesus seria uma única vez. Ele não viria a sua segunda vinda por algumas vezes, não. Ele viria mais uma vez. Ele fez a promessa de que enviaria o Consolador e se manifestaria a ela. Este Consolador formaria o seu povo até ao ponto deste povo ser apresentado a Deus. Então, ela não tinha um parâmetro, ela não tinha alguém para seguir, ela não tinha um exemplo para seguir, para fazer igual. Então, Jesus, quando instruindo a Santa Avó, ele disse nas primeiras orientações, ela questionando em relação ao qual seria sua missão dentro da igreja, ele diz: eu quero que minha serva ensine o meu povo a viver. Então é este o objetivo principal da igreja, ser ensinada pela Santa Avó, consequentemente pelo Santo Irmão Aldo, e hoje pelas mensagens que nosso Santo Irmão Aldo deixou para nós, como nós vivermos. E esta é a função da igreja, ensinar o povo, doutrinar o povo em diversos assuntos, para que nós saibamos viver. E não seria diferente na mensagem de hoje, uma mensagem que regulamenta, que traz informações, que traz modo de conduta em alguns aspectos da vida, e neste caso sobre as fofocas, calúnias, difamação, injúria e mentiras. Então, o povo, para que fosse de Deus, deveria estar adequado a estas coisas que são negativas. E o que nosso Santo Irmão Aldo, então, ensina no que toca a esses temas? Ele ensina como nós devemos fazer, para que a gente não caia no que a mensagem vai falar para nós hoje. Então, a mensagem elenca aqui algumas situações, a mensagem escrita pelo Conselho nos dias de hoje, para a reunião deste final de semana, elenca algumas situações, traz alguns modelos negativos, e nosso irmão Aldo, com suas mensagens, com seu exemplo, ensina como nós nos desvencilharmos disto. Então Jesus, ele mostra como nós não fazermos, para não incorrer nas práticas escritas no boletim desta semana. Então vamos aqui à leitura da mensagem, para que depois a gente tenha a possibilidade de meditar a respeito destes assuntos. Em tempos das redes sociais, de um convívio social intenso e próximo, é cada vez mais comum vermos pessoas se agredindo em comentários, nas questões pessoais, religiosas, políticas e em outros motivos. Fofocas, calúnias, difamações, mentiras e injúrias são denominados crimes contra a honra, isto pelo Código Penal brasileiro.
os artigos 138, 139 e 140. Se essas más qualidades são crimes perante um país, imaginem perante as leis de Deus. A Igreja Apostólica, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos deram uma doutrina e uma disciplina perfeitas, que regem e moralizam um Filho de Deus, sempre nos ensinando que estas ações não devem fazer parte da vida e o proceder de um verdadeiro apostólico. Devemos fazer uma reflexão sobre como temos usado o nosso falar. Se o uso não for de respeito, de consideração, de amor ao próximo, necessitamos rever o nosso proceder, empenhando num processo de mudança para moldarmos o nosso agir nos preceitos que aprendemos na igreja. Olha aqui então a mensagem dizendo: se porventura nós estamos adequados em algum desses 5 itens, nós temos que fazer uma análise, uma reflexão do que fazer para voltar ao caminho, para voltar à prática ensinada pela Santa Avó Rosa e pelo nosso querido e santo Irmão Aldo. A santidade deve envolver todo o nosso ser, inclusive o nosso falar, pois o nosso ser deve vir palavras que edificam, que fortalecem. O amado apóstolo São Pedro afirma: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes na terra, refreie sua língua de falar o mal. Evitem que seus lábios falem dolosamente, quer dizer, que causem o dano, a dor ou o sofrimento a um terceiro. Caluniar quer dizer contar uma mentira sobre alguém, agindo de má fé mesmo. Em termos legais, caluniar é acusar alguém publicamente de forma indevida. Proferir calúnias é fazer afirmações falsas sobre alguém, de forma que ofenda a honra daquela pessoa. Praticar a calúnia faz o indivíduo um caluniador, e um ato perante a lei dos homens tem inclusive consequências judiciais. Infelizmente, esta prática é relativamente comum no mundo que vivemos, entre pessoas que não possuem a mesma fé, o nosso mesmo Deus, os nossos santos nos seus corações, e frutifica nelas então a desarmonia e uma série de consequências. Irmãos apostólicos, é tempo de estarem vivendo em espírito. Não permitam que más ações encontrem terreno propício e fiquem raízes nos seus corações. Portanto, vigiem e sejam fiéis. As Sagradas Escrituras nos afirmam que Deus não aprova a mentira, nem tampouco a falsidade. Por isso, o caluniador está em pecado. Não devemos fazer intriga sobre outras pessoas, mesmo que o que nós dizemos seja verdade. Aqui quer dizer assim, que a gente não pode criar contendas, confusões, mesmo que aquilo que a gente vá falar seja uma verdade. Às vezes alguém faça mesmo aquilo que a gente quer falar, mas nem porque ela fez aquilo a gente tem que expor aquela situação. Uma vez, um irmão foi falar com o nosso santo Irmão Aldo a respeito de um determinado assunto. Era verdade, aquilo tinha acontecido, mas o Irmão Aldo sabiamente disse assim: nem todas as verdades precisam ser ditas. Nem todas as verdades precisam ser ditas. Porque às vezes, irmãos, aquela verdade vai magoar aquela pessoa. Vai fazer ela lembrar de coisas que ela não gostaria de ter vivido. Às vezes a pessoa no ímpeto fez, no calor da emoção, falou alguma coisa que não queria. E depois refletindo, às vezes ele já até pediu perdão para a Santa Avó. Ele às vezes já até pediu perdão para o Irmão Aldo, para Jesus, para a Virgem Maria Santíssima. Mas a outra que ouviu aquilo é uma verdade que ela falou atemporal naquele momento, mas ela fica retransmitindo aquilo para frente, trazendo dor, trazendo sofrimento e lembranças passadas daquela pessoa. Então, irmãos, nós temos que ser sábios. Se aquilo não seria bom para nós, também não deve ser bom para os nossos irmãos. Então aqui continua dizendo: o amado apóstolo São Paulo afirmou em uma carta que enviou a Tito, era um homem. Ele disse assim: não calunie ninguém, seja pacífico, amável, mostre sempre a verdadeira mansidão para com todos. E depois, numa carta aos Colossenses, já para um povo, as nossas palavras devem ser temperadas com sal, quer dizer, conversas edificantes, produtivas,
sem calúnias e sem fofocas. Difamar, então, é um ato de imputar a alguém uma conduta ofensiva, gerando má fama contra alguém. Ainda que o fato seja verídico, não importa, porque este fato vai ofender a reputação de outrem. No Código Penal brasileiro, a difamação é um crime definido pelo ato de desonrar alguém, divulgando informações a respeito de outro, gerando descrédito da sua imagem pública. Lamentavelmente, a satisfação de alguns é observar a vida alheia e destacar os erros, prazerosos para estes, e falarem da vida do próximo. Infelizmente, alguns irmãos têm feito esses comentários injustos no seu irmão da fé, membros do ministério, até do conselho deliberativo que dirige administrativamente nossa igreja. Recomendamos que faça uma análise do seu proceder, peça perdão dos seus atos inconsequentes e até pecaminosos. São Timóteo escreve: nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, enfim, uma série de coisas que não são boas. São Tiago afirma: se alguém considera religioso, mas que não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e também a julga. E quem julga a lei não está cumprindo, mas está agindo como um juiz. Injuriar quer dizer, em uma das partes, algo desonroso e prejudicial diretamente para a outra parte, ofendendo a dignidade, a honra e o decoro. Injuriar é o mesmo que ofender a outro. Tem origem na palavra injustiça e corresponde àquilo que é injusto, ao contrário do que é de direito. Em termos penais, o direito define a injúria como um dos crimes contra a honra, assim como a calúnia e também a difamação. Aqui então no final da mensagem, e nós deixaremos as outras duas partes para meditar amanhã, o Conselho da Igreja envia uma mensagem dizendo assim: irmãos, a finalidade dessa mensagem não é acusar ou tampouco julgar a ninguém, mas como um alerta, como um conselho amigo, para que, ao falar aos muitos corações, observem se está precedendo a fé e a doutrina e a disciplina apostólica, ou se estão se deixando levar pelas coisas aparentes da vida, que afastam de Deus, dos seus santos. Sejam prudentes, cautelosos em seu falar, no seu agir, em seu proceder. Ações indevidas e mentirosas e caluniadoras ferem sua alma, quebram a harmonia com uma convivência salutar e de paz entre os irmãos, filhos de Deus. Muitas vezes afeta o seu próximo, causando um desconforto, um abatimento e às vezes até o afastamento do convívio apostólico. Sigam o exemplo de Jesus e da Santa Avó, que mesmo conhecendo a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos e vontades, nunca expuseram nenhum de nós, nunca falaram sobre nós, nunca nos difamaram ou caluniaram, mas devemos ser sinceros se almejamos o reino dos céus para toda a eternidade. Portanto, quem for tentado a falar ou escrever mentiras, fofocas e calúnia, resista à tentação. Lembrem-se dos nomes gloriosos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e peçam em oração sabedoria para conseguirem vencer estas tentações. Então, irmãos, aqui na mensagem cita muitos fatos, muitas coisas que nós não devemos fazer, porque senão estaríamos praticando tais coisas. Porém, nosso querido Santo Irmão Aldo, ele sempre ensinou o que nós temos que fazer. O Santo Irmão Aldo, ele sempre nos mostrou como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos ser. Às vezes, a gente olha alguma coisa, a gente não, porque às vezes muitas pessoas não possuem nem tampouco as redes sociais, mas esta mensagem é mais voltada para o ambiente da internet. E existem muitas pessoas que, ao verem tais situações, não se contêm e querem de imediato passar à frente uma informação, um exemplo, ou então um caso, um fato que aconteceu. E às vezes até nem é uma verdade, às vezes nem é uma realidade, mas a pessoa se contenta com aquilo e quer também satisfazer o desejo de outros, que estão no mesmo nível, estão no mesmo barco, vamos falar assim.
aguardando uma notícia, aguardando uma informação que virá aquele que, digamos assim, pelos outros é tido como mais informado. E às vezes por isso acaba ali publicando, encaminhando uma mensagem, falando sobre algo, às vezes que seja verdade ou não, mas que não deveria ser o proceder de um filho de Deus. Aqui, inclusive, cita um tema que é muito comum nos dias de hoje, como por exemplo a política. Irmãos, será que nós ainda não entendemos que estas coisas existem para o mundo? Não existem para os filhos de Deus. Não existem, irmãos, problemas, por exemplo, os políticos, que sejam nosso, do povo de Deus, não nosso como cidadão que vive neste país, mas que seja nosso, exclusivamente dos filhos de Deus, do filho da Santa Avó, filhos do nosso santo querido irmão Aldo. E às vezes nós vimos uma pessoa, político A, por exemplo, faz alguma coisa que não é boa, e realmente aquilo pode não ser bom. Aquela pessoa encaminha aquilo adiante e trata daquela informação como se fosse sua. É exatamente o que essa mensagem fala para nós. Mesmo que seja verdade, não é uma conduta compatível com a de um filho de Deus, expor um terceiro. Ah, mas ele está fazendo ali errado, mas é problema de quem? Seu ou dele? E às vezes pessoas perdem amigos, diminuem às vezes a qualidade da amizade, diminuem às vezes a qualidade das relações que tem com as outras, por um posicionamento de direita ou de esquerda, de cima ou de baixo. Irmãos, o que a alma daquele seu irmão tem a ver com o que uma pessoa fez lá em Brasília, ou em outro município, em outra cidade? O que a qualidade da sua relação que tem com um irmão de fé, às vezes um irmão de banco, às vezes um patrão, um empregado, um funcionário, enfim, uma pessoa tem a ver com uma ação que uma pessoa praticou longe ou perto de si, que às vezes não desencadeou uma vírgula na sua própria vida, não mudou nada. Podemos dizer, mas o preço aumentou, o preço baixou. Irmãos, isso diz respeito às coisas da terra. Então veja como o inimigo de Deus é. Ele fatia para vencer. Ele divide para que nós sejamos e fiquemos vulneráveis, para que ele possa dominar. O que o irmão Aldo sempre ensinou, especialmente com muito ênfase no final do seu ministério? A união. Nós temos, por exemplo, anos da igreja, 2014, começo deste ano, o ano 2013 inteiro, o ano 2012 inteiro, o ano 2011 inteiro, as maiores e a maior quantidade de tema repetido que o nosso Santo Irmão Aldo enviava para a igreja era sobre a união. Porque, irmãos, só com a união que nós vencemos as lutas da vida. Só unidos nós podemos vencer as lutas da vida. Os irmãos lembram, e muitos pastores falam isso, aquele exemplo que a Santa Avó deu para os seus obreiros, para os pastores que estavam na casa dela um dia, a respeito da união, quando ela entregou para eles um graveto, um pedacinho, um palito, vamos dizer assim, e pediu para que eles quebrassem. Os pastores claramente conseguiam quebrar aquele palito, aquele gravetinho, porque era um só. Então ela foi aumentando, pegou um monte de palitos, e falou para eles, aqueles mesmos que quebravam os palitos no começo, quebre agora. O que eles fizeram? Tentaram de um jeito, tentaram de outro, tentaram ali quebrar e não conseguiram. Por quê? Porque eles estavam unidos, estavam todos juntos, então eles criaram resistência. Fisicamente, irmãos, isto acontece, assim também acontece com nossa alma. Quando nós estamos verdadeiramente unidos, nem que o mal queira, e ele quer, e tenta, mas ele não consegue nos quebrar. Olhem o que o mal tem feito na humanidade. Separa negros de branco, homens de mulheres, irmãos de uma raça com outras, partidos políticos de um com o outro, e vai fatiando, vai quebrando a sociedade em pedacinhos. Por quê? Porque ele quer derrubar a todos.
E ele sabe que se a sociedade fosse uma só, se a humanidade fosse unida entre si, para o mesmo propósito que era de servir a Deus, ele jamais conseguiria dominar. Então não há motivos que justifiquem a divisão, irmãos. Por mais que, mas eu gosto mais disso ou mais daquilo. Mas, irmãos, os gostos existem, eles estão por aí. E a gente não tem que julgar, porque não é nossa missão, não é nossa função julgar. Então, irmãos, este fatiamento, esta divisão proporciona o quê? A vitória do reino das trevas. E é isso que nossa igreja tanto ensina que não deve acontecer. Como que deve ser então a postura de um filho de Deus? Por mais que eu tenha afinidade com isto ou com aquilo, uma cor ou outra, irmãos, eu tenho que respeitar a todos, amar a todos, inclusive, até mesmo, como disse Jesus, quem são nossos inimigos. Então, estas ações praticadas por muitas pessoas no mundo, jamais deveria ser praticada por um apostólico. Por quê, irmãos? Porque nós não somos do mundo. Jesus, ele disse isto, a Santa Avó, o irmão Aldo sempre disse isso, vós não sois do mundo. A Santa Avó, o irmão Aldo dizia com outras palavras, mas Jesus literalmente disse isso, vós não sois do mundo, porque do mundo eu não sou. Imaginem, irmãos, às vezes até de uma forma jacosa, de uma forma assim, de brincadeira, uma pessoa às vezes compartilha uma coisa de outra, por uma divisão política, por exemplo. Imaginem, na igreja, tem quem votou em A e quem votou em B. Ao ver aquilo, a pessoa vai ficar triste, ela não vai gostar, e a qualidade da relação diminui, e vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo até ao ponto de existir uma desunião de fora da igreja para dentro, o que jamais deveria de acontecer. E, em certa forma, o mal alcançou o seu objetivo na sua vida. Então vejam, irmãos, os perigos de nós estarmos atentos a estas coisas. Porque o mal, irmãos, ele lança uma coisa como boa. E é claro, ele não vai falar que aquilo é ruim. De maneira alguma, ele vai falar que, por exemplo, uma moda, uma postagem, um compartilhamento é bom, é ruim para si, que vai lhes causar um dano. Ele jamais vai falar que, por exemplo, alguém que se ama tanto, vai deixar de se amar no futuro por causa de um simples ato. Mas pelo contrário, ele vai apresentar, ele vai falar aquilo como algo bom, mas lá na frente, depois as pessoas vão colher os seus frutos. Então, irmãos, que a Santa Avó, desejo que a Santa Avó, junto com o nosso querido Santo Irmão Aldo, possa dar muita sabedoria, e especialmente todos nós, não temos assim só um grupo de jovens, só de pessoas de mais idade, não, toda a igreja, inclusive, neste sentido, o irmão Aldo, visando a união da igreja, ele sempre falava, e os irmãos vão se lembrar disto, todas as mensagens que o irmão Aldo dizia para a igreja, ele não dizia, esta mensagem é para as crianças, esta mensagem é para os jovens, esta mensagem é para os irmãos, essa mensagem é para os idosos, não. Ele dizia, irmãos apostólicos de todas as idades, os irmãos se lembram disso, apostólicos de todas as idades. Por que esta palavra estava no boletim, irmãos? Porque o irmão Aldo sempre visou a união espiritual do nosso povo. Para Deus não existe idade, para Deus não existe cor de cabelo, se está branco ou está na cor conforme ela foi criada por Deus. Mas para Deus existem todos como um grupo só, como uma família só. Irmãos, de todas as mensagens que o irmão Aldo podia deixar registradas para nós, porque aquelas palavras que nosso irmão Aldo nos disse, elas foram selecionadas por ele e por Deus. Quando ele disse naquele vídeo, nós somos uma família só. Ele escolheu as palavras que ele iria dizer. Se os irmãos notarem bem, se os irmãos foram bem meticulosos no ouvir este vídeo, os irmãos vão notar que quem estava gravando em algum momento disse para ele falar alguma coisa, e ele disse não. Os irmãos notarem bem, os irmãos vão olhar que as palavras que ele disse são santas, são sagradas, e em algum momento alguém fala para ele, mas fala isso, ele diz não.
Somos uma família só. Quando for possível, os irmãos revejam este vídeo. Ele fala algumas palavras e alguém disse isso. Ele disse: não, somos uma família só. O que nosso irmão Aldo deixou intrínseco nisso, e claramente, que ele não estava sendo induzido por ninguém a falar o que ele falou. Que as palavras ele escolheu para serem ditas. E as palavras que ele escolheu, ele disse: nós somos uma família só. Nós somos uma família só. Que a Santa Avó abençoe a todos. Ele disse isso. Então vejam, irmãos, quando o nosso irmão Aldo está classificando este povo como uma família só, não deve haver divisão alguma entre este povo. Mas, pastor, eu vi ele fazendo aquilo. Qual a função da família? De derrubar ou de levantar alguém? De empurrar ou de acolher? De juntar ou de separar? Então, quando nós virmos alguém praticar alguma coisa que não é bom, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, tome conta do meu irmão. Fazer o seu pedido de oração, trazer aqui diante do altar. Se o irmão quer falar daquela situação para alguém, não tem que falar para os outros, tem que falar para a Santa Avó. É que às vezes a pessoa quer ser famosa, entre as pessoas mesmo, não famosa assim no mundo, não famosa durante o mundo inteiro, não. Às vezes quer ser famosa na própria congregação, às vezes ela quer ser famosa na própria família, por ter informações, por ser uma pessoa que conhece das coisas, e isto que estimula ela a compartilhar tais coisas. Mas nós temos que buscar, irmãos, estarmos próximos de quem? Da Santa Avó, do irmão Aldo, abrir os nossos corações para eles. Então, se algo virmos, se algo acontecer, até porque, irmãos, se aquele lá que praticou alguma coisa contra si próprio tiver que pedir perdão, ele não vai pedir por irmão, ele vai pedir para a Santa Avó. Então nós temos que levar esses fatos ao conhecimento da Santa Avó e do nosso irmão. Não que eles não saibam, mas para que eles saibam as nossas intenções. Então vamos aqui falar de uma forma que os irmãos todos entendam. Digamos que eu vejo um fulano, uma pessoa, praticando alguma coisa que não é boa. Eu vi, é verdade. Está ali, está acontecendo, ou aconteceu, é fato isto. Ninguém apaga o que aconteceu. Aconteceu mesmo. O que eu tenho que fazer? Contar para o A, para o B, para o C, fazer uma publicação? Não. Eu tenho que contar para a Santa Avó. Agora um pode dizer, mas a Santa Avó não viu? É claro que ela viu, mas ela também quer ver a sua índole. Ela quer ver a sua intenção também. Ela quer medir como são os seus olhos. Ela quer medir como é a sua pessoa. Se vai contar para outros, para terceiros, ou se vai pedir por ela também. E com isso, os vínculos e a qualidade daquele relacionamento aumenta. Ele cresce, ele amplia, em vez de diminuir. Então nós temos que ver, irmãos, quais são as estratégias que não são de Deus e quais são as de Deus. E adotar as que são de Deus, porque quem une, vence. Quem é unido, vence. Como nós gostaríamos de ser tratados se porventura nós tivéssemos pecado? Com alguém divulgando aquilo que fizemos, ou com alguém pedindo por nós, orando por nós, clamando por nós, para que a gente melhore? Com certeza, irmãos, seria com alguém pedindo por nós. Então, que os irmãos, a partir de agora, daqui para frente, ao ver uma situação difícil, e essas situações são em todos os sentidos, não só na política, não só isso, não, em todos os aspectos. Por exemplo, quando vimos um pastor, às vezes ele vai fazer uma mensagem, vimos que está com um pouquinho de dificuldade. O que nós temos que fazer? Caçoar, rir, falar, ou pedir em oração para a Santa Avó ajudá-lo? Quando nós vimos alguém, às vezes vai executar um instrumento, ele erra um pouquinho, às vezes vai tocar um instrumento de sopro, dá aquele apito agudo, que não queria. O que nós temos que fazer? Dar risada? Caçoar dele? Ou pedir por ele? Às vezes alguém vai cantar, erra um pouquinho. O que nós temos que fazer? Dar risada? Tirar sarro daquele erro? Ou pedir por ele? Às vezes uma pessoa está com uma certa dificuldade na igreja de fazer alguma coisa, erra em algum aspecto. O que temos que fazer por ele? Rir, tirar sarro, brincar,
ou então até com as outras pessoas, dar o entender que alguma coisa de ruim aconteceu, ou pedir por ele? São perguntas que cada um dos irmãos, com toda certeza, sabem responder para si próprio. Porque pode ser que um dia a gente também esteja naquela posição. Pode ser também que um dia a gente vai precisar da graça da Santa Avó. E, por vezes, vamos pedir, e talvez pelas nossas próprias ações, não vamos poder receber. Então, irmãos, que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão abençoe a todos e dê muita paz, muita felicidade, muita tranquilidade, muito amor em nossos corações para os nossos próprios irmãos, que a gente saiba amar a si próprio para conseguir também amar aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. E que a bênção da Santa Avó esteja sempre presente na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes, e que dê tudo certo nas nossas vidas e nos nossos empreendimentos. Amém. Agora, irmãos, nós vamos encerrar nossa reunião ouvindo um hino que tem o título Meu Louvor, será apresentado pelo coral.
Prezados irmãos, agora nós encerraremos nossa reunião com uma oração. Mais uma vez eu agradeço a todos pela presença e participação, em nome do nosso querido e santo profeta irmão Aldo. Convido a todos que estão sentados e puderem, por gentileza, se coloquem em pé. Os que não puderem, podem permanecer sentados em reverência, porque assim nós vamos diante de Deus suplicar a bênção e a graça para a nossa vida, para o nosso ser, para o nosso dia a dia. Oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nos céus, perante todos os santos e anjos do poder celestial, e também nesta terra, perante aqueles que são fiéis, cujo poder se manifesta através de uma misericórdia infinita, que alcança toda a humanidade, até mesmo os justos e os injustos, proporcionando o direito à vida. Pai bendito que estais nos céus, honra e glória sejam dados ao Senhor, ao vosso divino Espírito, ao teu Filho amado Jesus, à Virgem Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso profeta santo e querido irmão Aldo. Nós agradecemos muito aos senhores por mais esta reunião. É verdade que na terra conhecemos como uma reunião normal, mas para aqueles que quiseram, essa reunião foi muito especial. Foi uma reunião que pode ter transformado vidas, pode ter aprimorado o entendimento, conhecimento de todos nós, pode ter aperfeiçoado a maneira como interpretar a vida, como que é a divisão do mal para vencê-los, como que é a divisão da sociedade para que o mal possa imperar e reinar, bem oposto do que acontece no reino dos céus, quando o Senhor prega a união, que nós devemos entender e aceitar os nossos irmãos, pedir por eles em vez de criticá-los, clamar pelos nossos semelhantes, até mesmo aqueles que estão em algum momento fazendo alguma coisa que não é boa. Nós devemos pedir à Santa Avó, pedir ao Senhor, Santo Irmão Aldo, aos santos e anjos do poder dos céus, que atenda aos clamores e aquela pessoa possa melhorar a sua vida. Trazendo um pedido na caixinha de oração, fazendo nossas orações individuais em favor daquelas famílias, daquelas pessoas, daqueles que às vezes até proferem algumas palavras que não são boas contra nós. Então, vó, Santo Irmão Aldo, faça-nos compreender, faça-nos entender, faça-nos adquirir mais sabedoria, mais entendimento, mais forças para vencer as tentações, as ilusões deste mundo, e alguma coisa que às vezes a gente está, por intermédio de uma influência do mundo, de uma influência de algum amigo, de algum parente, de algum familiar, e a gente está replicando este comportamento do mundo para o convívio apostólico. Mas faça que isso seja eliminado, cessado da nossa vida, e a gente possa triunfar com as palavras da Senhora, que nos coloca no eixo novamente, nos trilhos da vida, deste caminho que conduz ao reino dos céus. E fazendo tudo isso, vamos ser cada vez mais úteis e mais consagrados, e consequentemente ajudaremos muito ao Senhor, irmão Aldo. Querida avó e santo e querido primaz, Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, despeça os teus filhos com a tua paz, envie anjos e santos para estar ao nosso lado, concedendo um bom regresso, uma boa noite de descanso. Amanhã um lindo e maravilhoso dia, inclusive uma vitória para o reino do céu. Desde já, avó, nós, os teus filhos aqui da terra, pedimos a proteção, pedimos a bênção, pedimos a inspiração para o trabalho que será feito lá em Lisboa, lá em Portugal, em outro continente, o continente europeu, para que esse trabalho embrião, que esse trabalho que está nascendo, esse trabalho que está sendo iniciado, seja um trabalho lindo e de engrandecimento para o reino dos céus. Já mais de 60 pessoas, são teus filhos, Santa Avó, estavam lá, estão lá, carecendo da graça e da bênção da Senhora. Quem sabe por intermédio deste trabalho seja o primeiro de centenas e milhares que serão realizados não só lá, mas em todo este mundo. Então nós aqui do Brasil, aqui desta terra, suplicamos, vó, que a Senhora, junto com os teus santos e anjos, sabemos que assim será, mas estamos fazendo nossa parte, envolvendo nossa alma neste trabalho, como talvez se lá estivéssemos, pedindo em favor daqueles teus filhos. E também suplicamos a Jesus que no momento da comunhão nós possamos participar aqui do Brasil, aqui das nossas congregações também, alimentar nossa alma, nosso espírito com as virtudes do corpo e do sangue do nosso Divino Mestre. Querida avó, estamos unidos em uma só fé, em um só coração, e a alegria dos irmãos lá é também a nossa alegria daqui. Que a gente possa fazer tudo bem feitinho, para quem sabe um dia seja
alguns dos seus filhos para levar a mensagem cantada, levar a mensagem falada, levar a presença através de um ministério a cumprir lá ou em outro lugar, onde a Santa Avó, onde o Senhor Irmão Aldo designar que a gente cumpra nosso ministério. Querida avó e Santo Irmão Aldo, assim encerrando nossa reunião, peço por esses irmãos colocar os seus pedidos na caixinha de oração, que todos possam ser, de acordo com a graça e o merecimento que existir nos seus corações, beneficiados pelo poder de Deus. Honra e glória sejam dados aos céus e a todo o poder celestial. Despeço os teus filhos com tua bênção, com tua graça, enviando o anjo para estar ao nosso lado, concedendo um bom regresso e tudo de bom para os teus filhos e filhas. Assim seja para todos sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, um bom regresso e até amanhã, se Deus permitir. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.